Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses, foi uma das, praticamente, alguns consideram como sendo a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo começou o seu ministério e ele foi para cidades e cidades. A primeira viagem missionária, ele visitou igrejas, 4 cidades importantes, fundou 4 igrejas importantes e mais alguns vilarejos, e voltou para Antioquia, onde que era a sede para onde ele ia para os ministérios. De repente, então, ele com Barnabé se empenharam em fazer uma segunda viagem missionária. E essa viagem, então, eles foram um pouco mais longe. Então, foram lá para a Ásia, subindo com as igrejas daquela região da Ásia, depois passaram, foram para Trode, depois foram para Filipenses, depois Tessalonicenses, e daí, por causa das circunstâncias, Paulo desce ali pela Grécia e vai até Corinto. Ele quase sempre estava levando um pontapé, e era expulso, e apanhava, e aí ele deixava nas igrejas, então, aqueles companheiros que estavam com ele, Silas e Silvano. Quando Paulo chegou em Filipenses, teve problemas, foi preso, foi surrado. Daí ele saiu, mas deixou uma certa proteção na igreja, porque as autoridades daquela cidade tinham surrado Paulo ilegalmente, porque ele era cidadão romano, deram uma surra em Paulo, então Paulo sai. Quando as pessoas descobrem isso, eles ficaram apavorados, porque eles podiam perder o cargo, ser demitidos, ou pagar uma pena muito grave, por não ter agido corretamente segundo a lei romana. Porque Paulo, além de judeu, ele tinha por direito uma cidadania romana, ele tinha o status de ser romano, tinha o green card, o zairo card dele lá, garantia todos os direitos de julgamento pela justiça romana. Então, em vez de ele criar confusão, ele só revelou para as pessoas: olha, eu sou cidadão romano. Os caras, nós surramos, prendemos você sem direito a um julgamento. Então, aí Paulo, em vez de fazer valer o direito e se vingar das pessoas, ele simplesmente: estou indo. O pessoal pediu para ele sair da cidade e ele foi. Então, fez com que qualquer pessoa que intentasse alguma coisa contra a igreja de forma ilegal, como fizeram com Paulo, essas autoridades não protegeriam a igreja. Porque se Paulo soubesse que essas autoridades novamente estavam caindo no erro de aceitar acusações falsas, aí então Paulo poderia denunciar essas autoridades. Então, a igreja de Filipenses contou com uma certa proteção pelas autoridades. Ninguém podia inventar ou mover um grupo para fazer alguma coisa contra a igreja. Paulo vai para Tessalônica. Lá ele começa a pregar nas sinagogas, a ensinar que Jesus Cristo era Deus, que era homem, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. E as pessoas creram. E mesmo Paulo ensinando com bastante afinco, bastante clareza, com bastante tempo ali, sempre tem aquelas pessoas que entendem bem e outras que não entendem, ou não prestam atenção, ou não vêm no dia, e aí pula um assunto. E aí, quando os judeus que não tinham se convertido, eles perceberam que alguns estavam se convertendo e crendo em Jesus, eles, enciumados e contra Paulo, começaram a mover ações, até contratar um bando de maus elementos, uma gangue lá, para fazer mal para Paulo. E aí Paulo apanhou, e aí os irmãos acharam daquela igreja e falaram: Paulo, vai embora, então vai para outro lugar. Como Silas e Timóteo não tinham sido acusados de nada, eles perceberam que Silas e Timóteo poderiam ficar ali, então Silas e Timóteo ficou. Paulo vai então para Bereia, uma cidade vizinha. Ele chega em Bereia, aqueles irmãos, quando Paulo começa a pregar, aqueles judeus lá, eles não eram nem irmãos ainda, não tinham crido assim pessoalmente em Cristo, então eles falaram: pô, você está falando coisas que a gente nunca ouviu, nunca ninguém ensinou algo semelhante. Esses textos são conhecidos, mas nós nunca pensamos que esses textos estão falando sobre o Messias, que o Messias viria, se encarnaria, morreria, e a morte dele seria o resgate, né, o sacrifício que iria nos resgatar, nos dar a salvação. E aí Paulo: isso é verdade, está no Antigo Testamento. E eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então eles começaram a conferir: Paulo, isso que está falando aí, onde está no Antigo Testamento? Aí Paulo mostrava: nós conhecemos esse texto. Que legal! A nossa mente estava cega,
escurecida. A gente conhecia todos esses textos, mas não entendia que essas verdades falavam sobre Jesus. E aí aqueles irmãos, tudo que Paulo falava, eles conferiam. Então, quando você descobre a verdade, brota uma alegria. O pessoal, os bandoleiros, os judeus maldosos de Tessalônica, quando ouviram falar que Paulo estava tendo sucesso em Bereia, vieram e Paulo teve que fugir. Aí ele vai até Atenas, chega em Atenas sozinho. Ele vê aquela multidão de Deus, ele começa a sofrer no coração. E ele chega então no Areópago, que era a reunião aí onde tinham as pessoas que falavam, defendiam as suas ideias filosóficas, as suas cosmosvisões, né? E Paulo olha para tudo aquilo lá e, compungido, sofrendo no coração, vendo que tinha mais deuses do que homens em Atenas. Então ele começa a falar: pessoal, olha, eu estou vendo que vocês são muito religiosos e eu estou falando aqui sobre um Deus desconhecido. Como? E existia um altar para um Deus desconhecido em Atenas. E Paulo estava: olha, vocês têm um Deus desconhecido. É sobre esse que eu estou falando. Esse Deus que criou os céus e a terra e sustenta todas as coisas. Que veio, que morreu e ressuscitou. Na hora que Paulo falou sobre que ressuscitou, isso era uma coisa muito séria para os gregos. Eles não aceitavam que nós seríamos, então, um dia ressuscitados. Isso era quase que uma maldição. Mas eles não entendiam que era uma ressurreição imortalizada e glorificada, sem a natureza pecaminosa. Eles tinham uma ideia sobre após a morte que era muito estranha. Era quase uma libertação. E essa vida aqui era uma desgraça. Então, era uma coisa que parecia ter lógica, mas não era cristã. E aí, então, eles expulsaram Paulo, não queriam que Paulo não ouvir mais Paulo. Então, Paulo, de Atenas, ele desce para a cidade de Corinto. Atenas é uma cidade pequena, Corinto era uma cidade grande. Quando Paulo estava em Atenas, Timóteo, que ficou em Tessalônica, alcança Paulo. E Paulo estava preocupado com os irmãos lá de Tessalônica. E perguntou para Timóteo: Timóteo, como que estão os irmãos lá? Porque aquelas pessoas maldosas continuaram perseguindo, só que não tinha Facebook, WhatsApp, Line, a comunicação era muito difícil. Então, a notícia era recebida por pessoas ou por cartas enviadas. Então, Timóteo, quando chega para Paulo, dá um relatório sobre a igreja. E Timóteo fala: Paulo, a igreja está sendo perseguida. Muitos irmãos ainda continuam. O pessoal lá não sossega de fazer mal. Além de não sossegar de fazer mal para a igreja, estão acusando você, Paulo, de ser um cara iludido, que você só quer ganhar dinheiro às custas de ir atrás de igrejas. Você é um cara meio bobão, você é iludido, você inventa algumas coisas, você só quer ter o lucro. E eles também, a própria igreja tinha um problema central, que como Paulo tinha pregado que Jesus Cristo em breve voltaria, seria a maravilhosa esperança, a bendita esperança da igreja, em breve Jesus Cristo iria nos arrebatar, estaríamos para sempre com Deus, ia nos glorificar, ia nos imortalizar. Alguns irmãos durante esse período, entre o que Paulo pregou e até aquele período, esse momento que Paulo está vivo ali, que passaram-se alguns meses, talvez no máximo um ano, alguns irmãos morreram. Idosos, alguma doença, enfermidade ou a idade avançada, que creram em Jesus, morreram. Então, aquela volta de Cristo que era espetacular, o arrebatamento que tiraria esse encontro glorioso com Cristo, não aconteceu na vida dessas pessoas, porque eles morreram. E esses irmãos ficaram preocupados. E agora? Esses irmãos perderam a bênção, perderam esse encontro. Eles estão prejudicados, eles foram prejudicados. Então, essas eram as acusações, esse era o grande dilema, isto é, Cristo não veio, então essas pessoas, será que estão perdidas? O que vai acontecer com elas? Elas foram prejudicadas, elas não terão tantas bênçãos na vida delas, tantas promessas de Deus na vida delas. E também alguns que já criam estavam assim meio tortos na vida, não estavam tão alinhados. Então Paulo escreve a primeira carta para ajustar isso, dizendo que
os mortos que creram em Cristo serão ressuscitados ao dar a voz do arcanjo, a tocar a trombeta, isto é, para Deus trabalhar novamente com Israel. Quando acontecer isso, os mortos serão glorificados, os vivos serão transformados, glorificados, e juntos subirão para encontrar com Jesus nos ares, num grande evento. E começa nesse momento Deus trabalhar com a nação de Israel e inicia então o grande e terrível dia do Senhor. Um dia que a tribulação que a humanidade vai enfrentar não vai ser porque o homem vai perseguir as coisas de Deus. É o próprio Deus perseguindo o homem. E ninguém vai escapar desse momento. Essa tribulação não adianta fugir, porque vai pegar de surpresa, não dá para se armar. No momento em que haverá uma sensação de que está tudo em paz, é como ladrão, e aí ninguém escapa desse momento. Então Paulo orienta essa igreja: olha, calma, gente. Os mortos que morreram em Cristo não foram prejudicados. Eles são os primeiros que vão receber a ressurreição. Logo após, os que estiverem vivos serão transformados e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Então não há prejuízo ninguém para quem crê em Cristo e morrer. E, com isso, se inaugura esse grande e terrível dia do Senhor, que os profetas do Antigo Testamento prometeram, anunciaram, advertiram a nação de Israel. Que é o dia da vingança de Deus sobre todas as nações. É uma vingança de Deus sobre as nações e também esse consolo para a igreja e também o consolo para a nação de Israel que vai estar nesses 7 anos. Que Deus vai proteger e vai salvar a nação, nacionalmente, a nação de Israel. A carta foi, ela voltou, Timóteo voltou, encontrou Paulo agora em Corinto, ele estava em Atenas, Paulo desce para Corinto, então Timóteo já desce direto para Corinto, traz sustento para Paulo, e aí a situação era a seguinte, dá uma olhada lá. Próximo. A situação era o pano de fundo para 2 Tessalonicenses. Qual que era a situação? A igreja estava em perseguição, as perseguições continuaram, não mudaram. Talvez ainda por aqueles crentes se tornarem mais firmes, né? Estavam mais firmes, inabaláveis. As perseguições, as pessoas começam a perseguir porque você crê em Cristo, aquela comunidade crê em Cristo, os caras dão um susto, falam alguma coisa, acusam Paulo de alguma coisa, e na cabeça das pessoas, a gente vai fazer isso, vai acabar tudo. Só que não acabava. A gente está estudando o livro de Atos, né? Quanto mais batia, mais a teimosia. Que para os cristãos é a perseverança. Mas na cabeça desse pessoal que persegue aqueles que são crentes, a ideia é, esse pessoal é teimoso. Quanto mais bate, mais firme eles ficam. E o cristianismo, a igreja, não luta contra, ela resiste. A gente pensa que matando um líder, falando mal do líder, no caso do Paulo, falando mal de Timóteo, ou perseguindo os líderes da igreja, ou inventando que Paulo é um iludido, isso só fortalecia a igreja. E a primeira carta de Paulo ajudou aquela igreja a resolver alguns problemas. Os mortos. Legal, então vamos em frente, pessoal. Ficaram animados. E mais duro ainda. E as perseguições, então, passam a ficar mais duras. Mais fortes. Mais intensas. De repente, se você tinha uma lojinha lá, as pessoas que não criam em Cristo, avisar. Pessoal, esse daí é cristão, crê em Jesus, não vamos comprar mais nele. Na sinagoga se avisava que não era para comprar mais daquele cidadão. Então as pessoas começam a ter dificuldades financeiras, de como comer, como sustentar. E aí, dentro da igreja, começa a surgir ideias, como a gente viu ontem, de irmãos ajudando, colaborando um com o outro. E as perseguições aumentavam. Então, em meio às perseguições, havia surgido 2 coisas. Alguém escreveu uma carta forjada. Alguém escreveu uma carta com ideias erradas para tentar destruir aquela teimosia, aquela
perseverança, aquela estrutura forte que a igreja tinha. Então eram ideias contrárias ao que Paulo... Então alguém lá, vamos colocar no meio deles lá, dizendo que Paulo está mandando, em algumas coisas absurdas, ensinos absurdos, para tirar aquela solidez que a igreja tinha. Então, esse pessoal que eram os perseguidores, eles tentavam descobrir o que o pessoal pensava. E uma das coisas que eles pensavam é que, em breve, eles seriam arrebatados e aconteceria o dia do Senhor, que seria uma tribulação sobre a terra, sobre a humanidade. Então, eles começam a dizer, já estamos no dia do Senhor. Vocês perderam o arrebatamento. Olha só, olha a coisa terrível. Então, várias mentiras nessa carta forjada, essa carta se espalhou, e o pessoal, sem poder ter a ciência de se era verdadeiro ou não, começaram a sofrer, começaram a ficar confusos. E aí um olhava para o outro, mas isso aí, será que é verdade? É de Paulo. Então, Paulo vai escrever segundo a Tessalonicenses, e no final ele vai falar assim, olha, sou eu que estou assinando essa carta. Sempre era algum secretário, algum amigo de Paulo que escrevia, porque ele não tinha muita boa visão. E nessa carta, segundo Tessalonicenses, no final, ele vai dizer, olha, sou eu que estou escrevendo, mostrando que aquela carta era mentira, era só mais uma perseguição. Então, o inimigo, quando quer destruir a paz, ele sempre vai atacar de várias formas. E por isso que a gente, vários textos na Bíblia, está a ideia de vigiai, tanto individualmente, como também com a entrada de ideias erradas à Bíblia, de alguém que tem talvez um sonho, alguma coisa assim, estupenda, diferente, e que atrai e seduza as pessoas que creem em Cristo para mudarem as suas ideias, para perturbar, essa é a palavra. Então, devido a uma carta forjada e alguns erros que o pessoal, que Paulo falou sobre o dia do Senhor, vai pegar todo mundo de calça curta, vai ser uma surpresa. Então, ainda assim, o pessoal estava com... Mas, e daí? Como é que vai ser? Vai ter um cara que vai liderar o mundo? Será que ele já não está? Ou já não aconteceu isso? Então, eles começaram a ter a ideia de que eles já estavam dentro do dia do Senhor. Eles tinham perdido o trem. Estariam sofrendo ainda. Então, a ideia de que o grande dia do Senhor já havia chegado. Então, Paulo vai enviar essa carta, segundo Tessalonicenses, para esclarecer ou para expor a doutrina do dia do Senhor, que é algo muito falado nos profetas. Na primeira mensagem que nós vimos, e foi pela internet, eu dei várias passagens do que o Antigo Testamento fala, que os profetas falaram para a nação de Israel, o que é o dia do Senhor, que tipo de situação que vai acontecer isso. Principalmente é o dia da vingança de Deus, é um dia de consolo para a nação de Israel, que Deus vai livrar, vai proteger, e é um dia de condenação. É um dia em que Deus vai remover os incrédulos da face da terra. O arrebatamento, Deus remove a igreja da face da terra. No final da tribulação, depois de 7 anos, Deus remove os incrédulos da face da terra. E Jesus Cristo traz a igreja, os salvos, para então nós vivemos o milênio, o reino de Cristo sobre a terra. A ideia aqui, desses 3 versículos, versículos 3, 4 e 5, do capítulo 1, a ideia de que são as comprovações, algumas comprovações de filiação, elas são expostas na provação. Provação, não devemos buscar provação, momentos difíceis. Os tessalonicenses, eles estavam enfrentando provações, e as provações aumentaram. A carta forjada estava dando a ideia para eles de que eles estavam no dia do Senhor. Então, eles estavam confusos. Paulo falou que nós não enfrentaremos o dia do Senhor, essa grande tribulação, e eles estavam enfrentando tribulações, perseguições. Então, Paulo, em vez de dizer, não, tem alguma coisa errada aí e tal, e me enganei, não, ele vai mostrar para nós que a provação é uma grande ferramenta que Deus permite, porque ela faz com que a provação expõe
exponha a nossa filiação. Qual é a sua filiação? O que é filiação? Quando se preenche o formulário, não sei se aqui no Japão faz isso, né? Mas é quando está aquele campo lá que está qual que é o seu pai, qual que é a sua mãe. Isto é, quem gerou você? Da onde você veio? Qual é a sua origem biológica? Qual foi a mulher e foi o homem que em amor se juntaram e gerou você? Agora, se você é adotada, né, então isso passa por um processo jurídico que você se torna filho de uma outra pessoa, mas é uma coisa legal. Então é a sua filiação, a sua procedência. Nós fomos criados em Deus, mas nós somos a nossa filiação, isto é, fomos criados pelo nosso Pai, mas espiritualmente nós somos gerados por Deus. Ele é o nosso Deus e Pai. Não há outra divindade criada pelo homem que apresenta aquela divindade como Pai. Somente o nosso Deus faz isso, o Deus verdadeiro. Então, o que Paulo vai dizer, realmente vocês estão passando por tribulação. Realmente, tribulação e provação não é algo bom. Ninguém deve buscar. Algumas vezes a gente busca, mas porque a gente foi atrás de alguma sedução, de alguma coisa legal, alguma coisa vantajosa, ou era um lucro rápido, ou era alguma coisa assim que era tão sedutor, e aí você abraça. Mas quando você abraça aquilo, advertido pelas Escrituras e por outras pessoas, de repente, quando você abraça, você traz para você provações, consequências. Nós temos uma lista enorme de pessoas na Bíblia que filhos de Deus, que amavam a Deus, mas por algum momento de vacilo, seduzido por alguma coisa, tiveram aquele momento de prazer real, mas veio provações para cima deles terríveis, consequências terríveis, e muitas vezes até para toda a descendência deles. Abraão, por falta da sua fé, por causa da sedução, do engano, até da sugestão de Sara, ele teve uma relação com a sua escrava e gerou os árabes, que até hoje são inimigos da nação de Israel. Então, algumas vezes a gente pensa, não, eu aguento a consequência. Eu aguento. Ou, eu acho que eu consigo driblar. E daí você vai lutar a vida toda, ou com vergonha, ou com consequências terríveis, chatas. E mesmo muitas vezes que as outras pessoas não sabem, mas o coração ali sempre vai estar, você vai ter esse desânimo porque você deu mole, vacilou. Então, provações acontecem, mas especialmente as provações de que Paulo estava falando aqui, eram essa perseguição, era essa opressão que aqueles irmãos sofriam por causa de demonstrarem que criam em Cristo. Mas eles, na cabeça deles, no coração deles, foi criada a ideia que essa perseguição por crerem em Cristo seria essa grande tribulação que as pessoas sofreriam, seria no dia do Senhor. Então, se eles são crentes, estão em Cristo e estão passando por sofrimento, talvez eles não, na cabeça deles, nós não somos salvos, nós estamos debaixo do castigo de Deus, nós estamos dentro do dia do Senhor. O Senhor está punindo e a gente ficou. Então, nós não somos salvos. Eu não sei se você já teve dúvidas a respeito da sua salvação. Principalmente quando as coisas não dão tão certo. Quando as coisas dão tudo certo, parece que o nosso coração, nossa, como você é bom, hein? Deus te ama. Olha, você merece tudo de Deus. O nosso coração se infla e a gente expõe para os outros que está tudo dando certo, portas abertas, o que você planeja dá certo, nada dá errado, até o que você não quer, as coisas acontecem de bom. Assim, coisas de bom de acordo com o seu coração. Muitas vezes até coisas que você sabe que não seja tão certo. Por exemplo, Jonas quis fugir da presença de Deus. Deu tudo certo na vida dele.
Ele desceu, achou um navio, achou passagem, tinha dinheiro, e achou uma cabine naquele navio, e dormia sossegadamente, confortável. Estava dando tudo certo para Jonas. O que ele estava fazendo? Fugindo da presença de Deus, fugindo da ordem de Deus, fugindo da obediência a Deus. Então, muitas vezes, nosso coração pode dar a ideia, por causa das coisas boas que estão acontecendo em nós, que a gente está, Deus está do nosso lado. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, e eu sou inatingível, sou inabalável. Nosso coração nos engana. E quando vem as coisas começam a dar errado, quando dá errado uma vez, a gente fala, não, Deus, eu sou perseverante e tal, legal. Você não está nem acabando de limpar a sujeira, arrumar a casa, né? Recuperar, né? Você sabe que vai ter um tempo ainda para as coisas voltarem ao normal. Você nem acabou, outra. Aí você está com 2 coisas para se arrumar, está se arrumando, daqui a pouco, outra. Aí, no começo, a gente sente muito isso, é o que Jó sentiu, né? No começo, as pessoas olham para nós, fica firme, nossa, né? A gente está orando por você. Depois de um tempo que as pessoas começam a olhar, não sei não, já nem vou me encontrar, porque de repente está caindo tanto raio em cima da pessoa, de repente cai um raio e eu sou atingido também. Os amigos de Jó, eles vieram de longe, sentaram do lado de Jó, ficaram 7 dias do lado de Jó, calados, porque estavam querendo entender. E depois abriram a boca. Em resumo, o que eles falaram para Jó, homens inteligentíssimos, homens que observavam a vida, como que ela é, essa relação de Deus e o homem. E eles soltaram a ideia, Deus pune o pecador. Você tem que estar pecando, Jó. É impossível. Porque é uma pancada atrás da outra, e pancadas graves. Então, na provação, nós temos essas lutas. E esses irmãos estavam passando por essas lutas. Será que Deus nos abandonou? Será que aconteceu o rapto, né, o arrebatamento, e nós não fomos? Será que já estamos, então, debaixo da ira de Deus, desse momento que Deus vai derramar a sua ira? Então, Paulo vai mostrar para eles que eles não estão ainda, porque falta acontecer várias coisas para que esse dia do Senhor aconteça, e aquilo que eles estão passando é uma oportunidade para comprovações de quem eles são filhos. Isso é a mesma ideia que Tiago, o irmão de Jesus, vai escrever na carta de Tiago. E Tiago ainda vai dar uma dica. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários tipos de provação. Tiago dá ainda se alegrar. Não é se alegrar, que legal, eu estou sofrendo hoje, que bom. Não é isso. É se alegrar no Senhor, de que Ele é soberano, Ele é inabalável, Ele tem um propósito. E um dos propósitos que Paulo vai falar aqui, que as provações, elas expõem qual é a nossa filiação. Vamos olhar para o texto? Versículo 3, a primeira exposição da nossa filiação. Aquela pessoa que está na provação, crescendo na fé e no amor, é uma prova de que é filho de Deus. Aquela pessoa que está enfrentando provações, e ao enfrentar provações, a sua fé aumenta e o seu amor aumenta, é uma prova da filiação de que a pessoa é de Deus, é filha de Deus. É muito interessante aqui. Paulo não é um coach que quer dar um sentimento para você ser o bambam e viver como se não existisse a provação. Paulo não está falando assim, pensa positivo, não existe provação. Olha só. Não, ele fala, a provação é real. A provação é dura. Mas em vez de vocês ficarem pensando que vocês perderam o arrebatamento, não, isso não aconteceu, porque ele vai falar sobre o dia do Senhor. A questão principal é que essa provação é provocada pelos homens maus. E essa provação, Deus é soberano, tem todo o poder para
não permitir criar um muro entre vocês, mas Deus permite porque vocês têm a oportunidade de expor que vocês são filhos de Deus. Através do quê? Através de que na provação eles cresciam, a fé deles aumentava e o amor deles aumentava. Olha o que Paulo escreve assim: irmãos, olha que coisa bonita. Paulo fala: nós somos irmãos, somos da mesma família. Eu sei muito bem o que vocês estão passando. Quando uma aprovação é grande, a família toda é afetada. Não importa a distância que você está, você vai sofrer. Muitas vezes até mais, de saber o que seu pai, sua mãe, o seu filho, um parente bem próximo está passando. Mesmo que haja 17 mil quilômetros de distância. Então Paulo fala: olha, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Paulo faz com que a mente deles olhe para o outro lado. Mesmo Paulo não nega as provações, mas Paulo usa a mente deles aqui e, em vez de trazer uma culpa que já estavam percebendo, Paulo traz a verdade para eles. Ele fala: irmãos, eu devo sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Isso é o certo a se fazer. Eu devo dar graças por vocês. É o certo, eu tenho a obrigação diante de Deus de dar graças a Deus pela vida de vocês. Por causa do quê? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm um pelos outros vai aumentando. Paulo já elogiou na primeira carta a respeito da fé, esperança e amor deles que eram grandes. Toda a Ásia ouvia falar da vida deles, e Paulo fala: ó, não parem, cresçam mais. E aqui Paulo fala que ele se sentia obrigado a chegar diante de Deus e agradecer a Deus pela vida desses irmãos, porque o amor dele, a fé deles estavam aumentando cada vez mais. A provação, ela tem por propósito, a provação em si, ou aquelas pessoas que provocam provação sobre nós, elas têm como propósito da gente começar a duvidar de Deus, duvidar do amor dele, duvidar do cuidado dele, duvidar do poder dele. No final, o propósito é duvidar se Deus existe. Ou colocar em nós aquela ideia de que o que recebemos de Deus é porque merecemos. Então, se está tendo provação, eu não sou merecedor do amor e da graça. É de graça, mas muitas vezes a pessoa pensa que a graça se merece. Nós vimos no louvor, acho que foi você que falou hoje, né? Sobre esse negócio que a gente recebe o amor incondicional de Deus. Então, alguém que... A agenda da sociedade é criar em nós a ideia de que Deus não existe. E se Ele existe, Ele não te ama. Porque olha só o que está acontecendo por você. Você já serviu tão bem a Deus, já contribuiu, já frequentou a igreja por muito tempo. Veja, dia a dia você tem uma casca de banana onde você pisa e cai, dói, machuca. E cada dia mais você está vendo que o seu corpo já não tem aquela força, a sua mente já não tem aquele brilhantismo que você tinha, e você percebe que as conversas agora é só: achei um médico novo. Estou tomando um remédio. Quanto mais vai se passando os dias, a gente percebe que a coisa está ficando complicada. E Paulo fala: olha, vocês estão enfrentando realmente provações. E a provação tem sido um instrumento que mostra que realmente vocês são filhos de Deus. Por causa da reação de vocês. A reação de que a fé de vocês, essa confiança, essa segurança, que torna você inabalável, essa esperança sobre coisas que são concretas, não são coisas artificiais ou subjetivas, não. Quanto mais aprovação vem para vocês, mais vocês demonstram que Deus é real. Que é uma coisa muito estranha para as pessoas. Poxa, quanto mais pancada, mais fica inabalável.
Eu acho que eu já contei há muito tempo atrás uma historinha de uma criança que entrou numa loja e acho que não sei se tem hoje aqui no Japão, mas aquele João Bobo, você lembra? Aquele boneco inflável. Antigamente não tinha nem braço. E ele ficava lá em pezinho, lá, né? Barrigudinho e tal. E aí você batia, ele voltava. E o pai entrou na loja, na entrada da loja tinha um João Bobo, e o filhinho lá de 3, 4 anos começou a brincar com o João Bobo, dar um murrinho nele. E cada vez o moleque começou a suar e tentava derrubar, e colocava o João Bobo lá no chão, e o João Bobo, com o sorrisão dele, sempre voltava à mesma posição. E o pai achou aquilo engraçado, deixou o filho lá brincar, né? Só de vez em quando dar uma olhada. Passou um tempinho, o pai olhou, o filho estava lá em cima do João Bobo e socando o João Bobo, segurando ele e tal, e nervoso, vermelho, irado, suado. E aí o pai falou, filho, vem aqui, vem aqui. Aí quando o menino largou o João Bobo, sorrisinho lá. Aí o pai falou, o que está acontecendo ali? Rapaz, aquele, não venci, eu fui derrotado. Por quê, filhinho? Não, ele é firme por dentro. Okay? Nós somos João Bobos. Paulo está falando que esses irmãos aqui estão demonstrando que o exterior estava difícil. Mas esse exterior que era difícil estava criando uma oportunidade para eles mostrarem que eles eram firmes por dentro. Algo que não vem de nós. Nós somos fracos. Nós somos miseráveis. Nós não somos fiéis. Mas quando isso acontece, é uma demonstração de que nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, Deus nos deu o Espírito que nos torna firmes, resilientes, é uma palavra que foi falada ontem lá, né? Resilientes, que de vez em quando pisamos na bola, mas a gente não perde a fé e o amor. A provação, ela nos torna isolados, nós abandonamos os relacionamentos, nos torna envergonhados. E aqui Paulo fala, irmãos, eu sou obrigado a dar graças a Deus por vocês, porque, olha, a fé de vocês tem ficado mais forte, o amor tem ficado mais forte. Então, Paulo faz com que o olhar deles, que era para baixo, que é um olhar talvez de vergonha, de, nós perdemos o arrebatamento, nós falhamos com Deus, eu não devia estar vivendo essa vida tão fraquinha. Mas Paulo, não, vocês mantêm a fé de vocês. E em vez de vocês viverem abandonados, essas pessoas que estão sendo prejudicadas, vocês têm socorrido, na prática. Têm ajudado na medida do possível e muitas vezes na medida até do impossível. E esses irmãos da comunidade têm sido ajudados. Então, a provação, ela contribui para a gente dar provas da nossa filiação. E quando acontece a provação, de repente você que tem a filiação mesmo de Deus, você até fica assustado e surpreso. Não era assim. Como que eu estou aguentando? Como que eu estou sendo feliz? E o que me leva... Que impulso que é esse que me leva a ajudar as outras pessoas? Que impulso que é esse que me leva a cantar, a ler as Escrituras e ficar genki no outro dia para sair e gambatear e ser forte? O que é isso? Isso não é meu. Eu nunca fui assim. Então, muitas vezes, isso até nos surpreende. A nossa filiação, quando ela é demonstrada, quando ela é exposta, nos surpreende. Versículo 4. A constância na fé, uma outra exposição da filiação. Veja o que Paulo escreve. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Paulo não só sente que ele tinha a obrigação de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, mas Paulo fala assim, é por causa disso que eu sinto orgulho de vocês. Nas outras igrejas, lá de Bereia, de Atenas, de Corinto, aonde Paulo ia, toda a Ásia estava ouvindo falar dessa fé inabalável diante da provação, de que esses irmãos estavam dando provas, assim, sem perceber,
de que eles eram verdadeiramente filhos de Deus. Paulo fala, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Por causa do quê? Por causa da perseverança, teimosia. A ideia de perseverança é quando você aguenta, está debaixo de um grande peso, e está ali segurando, e talvez alguém convidando, larga a mão, deixa para lá. E você aguenta com todas as dores ali, é insuportável, mas você não sai. É uma teimosia santa. Não por causa de você é chato. Não, que você está aguentando e aquilo não vai mudar a sua confiança, o seu amor, a sua esperança na pessoa de Deus. Então, nos orgulhamos de vocês nas igrejas, por onde nós passamos, nós falamos de vocês, por causa da perseverança que vocês têm e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A ideia de constância na fé. A fé, ela não é aquele pensamento positivo. A fé é uma declaração de várias verdades. A fé não é aquela torcida. Eu tenho fé que o Brasil vai ser campeão na próxima Copa. Não tem nada que garante para você. A fé, ela tem um suporte, um alicerce sólido. Ela é baseada, ela é sustentada, ela se apoia em verdades de quem é Deus, o que Ele fez, qual é o plano que Ele tem para mim. Então é algo, não é algo que você desenvolve e é um pensamento, não, eu tenho fé que eu vou emagrecer, eu tenho fé que eu vou ganhar 3 milhões por mês. Você pode ficar aí, ou praticando assim, essas coisas de alimentar sua mente, mas você, se não for uma declaração registrada por Deus, se não estiver numa aliança de Deus corretamente entendida e interpretada, isso não é fé. Abraão teve fé. Por quê? Porque Deus falou para ele. Então ele baseou a sua fé na pessoa de Deus, acreditando que por causa da pessoa de Deus, aquelas coisas iam acontecer para ele. Fé não são nas coisas que você espera que vai acontecer. Fé é na pessoa de quem vai fazer aquilo. E Paulo fala, olha, essas provações não mexem com vocês. Quer dizer, vocês ficam tristes, choram, fogem. Não tem problema fugir. Mas vocês não mudam. O objeto da fé é o mesmo sempre. Você não está assim num dia, num culto, aí no outro dia você abre no Salmo 91, aí depois no mesmo dia você abre o horóscopo, depois você usa um barbantinho na mão. Não, eu estou me protegendo. A fé genuína, ela é exclusiva. Ela abandona tudo aquilo que é falso e ela se centraliza somente na pessoa, não na ideia de Deus, mas é na pessoa de Deus. Então, se eu entendo de forma errada quem é Deus, a minha fé pode estar errada. Por isso que é necessário entender quem realmente Deus é e qual é o propósito que Ele tem para a minha vida e o que Ele declarou. Por isso eu tenho que entender que algumas promessas é para Abraão, algumas promessas foram para a nação de Israel, algumas promessas são para a igreja, é aliança. Então, se eu entender errado as Escrituras, eu posso alimentar uma fé falsa. E aí, se a coisa não se concretizar porque não é para mim, eu vou ficar de bico virado com Deus. Percebe a responsabilidade da gente ter uma fé correta? E quando Paulo fala assim, olha, a fé de vocês está aumentando, isto é, esse conhecimento não somente intelectual, mas esse conhecimento afetivo deles estava afetando, estava aumentando cada vez mais, estava cada vez ficando sólido, porque o conhecimento produzia certezas, e as certezas produziam esperanças, não de que as coisas vão melhorar um dia, não, a esperança de que o que Deus falou vai se cumprir,
Deus chegou para Noé, selecionou Noé, Noé, faz um barco. Até aquele momento nunca tinha chovido sobre a terra. E Noé começou a pregar, e o povo caçoava, ria de Noé. Até que, de repente, a arca foi fechada por fora e começou a chover. O próprio Noé tinha dúvida disso. Mas ele, porque Deus falou, ele é capaz de realizar isso. Então, a fé é na pessoa e, consequentemente, aquilo que Deus falou vai acontecer. Então, em primeiro lugar, Paulo fala, olha, as provações estão mostrando que vocês são filhos de Deus porque vocês têm um crescimento na fé e no amor. Vocês estão constantes, não há, a fé não muda, não vai nem para cima nem para baixo, ou tem oscilações, não. A fé está sendo constante. Vocês estão perseverando, aguentando esse peso. E por último, a última evidência, versículo 5, Paulo fala, isso que está acontecendo com vocês é sinal evidente. Isto é uma prova. Isso que a provação que vocês estão passando, que vocês estão crescendo na fé e no amor e têm uma fé constante, é um sinal evidente do justo juízo de Deus. Isto é, que Deus olha para a situação e Ele julga, Ele enxerga, Ele avalia. E o que vocês estão passando é uma experiência que está expondo, está, mesmo sem as palavras, isso aí está fazendo um barulhão muito grande de que vocês são filhos de Deus, que vocês foram justificados, que vocês estão sendo santificados e vocês serão glorificados. A fé que vocês têm não está produzindo a salvação. A fé que vocês têm é uma evidência de que vocês são salvos. E Deus é que está avaliando isso. Então não se preocupe com as pessoas interpretarem ou darem uma ideia errada sobre as dificuldades que você tem. Vão para o justo juízo de Deus. É Ele que vai mostrar isso. E ele fala assim, isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Você lembra quando a gente estudou o livro de Atos? E Pedro e João, por terem curado um coxo, eles passam a ter uma ficha suja na justiça lá das autoridades judaicas. Passam uma noite sem julgamento, tudo ilegal. Aí, no outro dia, as autoridades reúnem com os dois e falam, calem a boca, não falem mais nisso. E aí Pedro até pergunta, mas a gente deve obedecer aos homens ou a Deus? Dá uma opinião aí para aqui que a gente para vocês é mais sério, é mais preocupante obedecer aos homens ou a Deus? Aí eles ficam mais irados ainda. E aí Pedro e João voltam para uma casa que tinha bastante irmãos lá, e ele dá o relatório, aqueles irmãos oraram, se alegraram, e uma das coisas que eles se alegraram foi por causa do quê? Por serem considerados dignos de Deus, por sofrerem pelo nome de Jesus. É o que Paulo está falando aqui, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. O perigo é a gente entender que o sofrimento leva para dentro do reino de Deus. Não. Se você está no reino de Deus e você está sofrendo, você está sendo considerado digno, porque você está no reino de Deus. É uma prova de que você está sendo considerado digno de Deus. Deus o aceita, porque o próprio, acho que foi, não sei quem falou ontem que é a ideia de que Jesus falou assim, se me perseguem, também vão perseguir vocês. Uma das coisas que Paulo fala em Efésios é que nós estamos em Cristo. Então, aonde nós vamos é como se Cristo estivesse indo. E se o mundo perseguiu a Cristo, e se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, aonde nós somos, o que vai acontecer? Vamos ser perseguidos. Porque nós não somos desse mundo.
Então, se eu falo que eu sou crente e não sinto a opressão, a guerra espiritual, essa rejeição de que eu sou filho de Deus, eu devo desconfiar. O que será que as minhas atitudes, o que será que o meu viver está dando a entender para essas pessoas? É claro que por causa do nosso amor, do desinteresse, a nossa bondade, o nosso socorro que a gente vai fazer com algumas pessoas, pessoas vão nos amar, nós vamos estar levando graça, misericórdia, pessoas vão nos aceitar. É claro que isso vai acontecer. Então, enquanto não estivermos sendo perseguidos, dê graça a Deus. Mas se a perseguição, se a opressão, a rejeição ou o desprezo acontecer, não se espante. Significa que a sua vida, mesmo que você nunca falou nada, a sua vida, o seu perfume, o seu cheiro da vida de Cristo que está em você, está sendo recebido pelas pessoas. E o mundo não ama a Jesus. Não amou, e não ama, e não amará. Então Paulo fala que a provação é um sinal evidente de que nós somos considerados dignos do reino de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Deus não falou para Jó: Jó, eu vou mandar o capeta aí fazer algumas coisas para você, mas fica firme, hein? Deus não falou. Mas Deus colocou a credibilidade da pessoa dele sobre a vida de Jó, um homem pecador. Você faria isso? É loucura. Mas Deus sabia que no conviver que ele tinha com Jó, Deus considerou Jó digno de enfrentar aquilo e ficar firme, porque Deus já tinha atingido o coração dele, já tinha transformado ele numa pessoa firme por dentro. E quando isso acontece, é uma graça irresistível. E Deus confia. E Jó teve momentos de dificuldade, teve momentos de dúvidas. Quase. Ele até quis se defender um pouquinho. Mas Deus teve a coragem de dizer para ele: você viu meu servo Jó? Como ele me ama? Isso é Deus considerar-nos dignos. Então, quando a gente sofre, a gente tem que dizer: puxa, Deus está me considerando digno. Eu já vi várias pessoas, somente um casal lá no Brasil, que o filhinho dele nasceu com uma doença que é 1 em 1 milhão, que não chega a 2 anos de vida. E a criança e sempre vai ficar um bebê, não vai conseguir falar, tal. Mas a criança foi ficando fortinha assim, e os anos foram vindo, e superando, e a criança feliz, mas era um bebê sempre. E aí a gente fica meio delicado assim, né, de perguntar algumas coisas. E aí a gente vai provocando uma certa conversa, e a resposta desse casal é: nós somos muito gratos a Deus, porque Ele nos considerou privilegiados, dignos de cuidar dessa vidinha que Ele nos deu. Uma pessoa sem Deus, ai, que peso, viu? Eu acho que é um castigo de Deus. Mas eles não. Eles consideravam que Deus os considerou dignos. Então, a terceira prova da filiação desses irmãos aqui em Tessalônica, Paulo fala: olha, isso é um sinal evidente de que vocês estão sendo considerados dignos de Deus. O que nós vimos hoje? Quais eram as comprovações de filiação que elas são expostas na provação? Essas provas, essa comprovação, que quando acontece a provação, elas são demonstradas através do crescimento na fé e no amor. Nós somos mais lapidados, mais fortalecidos. É a constância na fé, é essa perseverança. E o entendimento de que nós estamos, através da provação, considerados dignos do reino. Em vez de abaixar a cabeça, olhe para cima. Olhe para Jesus. Não baixe a cabeça, não. Então, a ideia é que erga o seu coração. A provação, muitas vezes, derruba o nosso coração.
deixa a gente quase na terra. E os inimigos lá fora, vencemos. Não, erga o seu coração. Vá em frente. E louve a Deus por Ele considerar digno de sofrimento e provação. Por isso que a graça de Deus é tão fantástica, na minha visão, e eu creio que o que Paulo está aqui falando em Tessalonicenses 1 e 2, que vai chegar um momento quando Deus mandar a provação sobre o mundo, que vai mostrar que o mundo não crê em Deus, vão se rebelar contra Deus e vão tentar destruir tudo aquilo que se refere a Deus, e principalmente vai ser contra a nação de Israel. Essa provação Deus vai mandar, a ira de Deus, Deus tira a igreja não precisa passar por isso. Agora, antes desse momento, nós vamos passar e vamos ser continuamente. Não para provarmos, mas para expormos aquilo que Deus já tem feito em nós. O Espírito Santo já tem feito em nós. Amém?